Efetivamente, a questão do LTE está na agenda do dia. E como o Pedro acabou de dizer, nós na APDC não poderíamos deixar de tratar este tema com toda a importância que ele tem. Tentámos organizar esta conferência trazendo os vários players na cadeia de valor. Nesta primeira sessão, na primeira sessão da manhã, iremos ter fundamentalmente a visão dos aspectos regulatórios e o enquadramento europeu que este assunto tem tido em alguns países. Como sabem, já há experiências de leilões e atribuições de frequências em alguns países. É óbvio que este assunto, de alguma forma, até pelo momento que vivemos, tem alguma polémica. Hoje, quando vinha para cá no rádio, como sabem, vai ser desligado a primeira área da televisão analógica em Alenquer, e vai obrigar a haver a televisão digital terrestre. E tudo isto teve também alguma importância na disponibilização de frequências para o LTE. É um pouco esta matéria que queremos discutir neste primeiro painel. No fundo, tentar também entender se os modelos que se seguiram, não diria há 20 anos atrás, com a atribuição das licenças de GSM, mas mais há 10 anos atrás, com a atribuição das licenças da terceira geração, se os modelos que foram seguidos nos vários países da Europa, nomeadamente auctions ou leilões ou beauty contests, se mantêm-se atuais e de que forma é que eles podem ser, é que podemos aprender com o que se passou e tornar-nos mais eficientes agora para este caso. É óbvio que as condições do concurso em Portugal estão criadas, estão lançadas, mas penso que há sempre margem para aprendermos e para fazer algum fine-tuning que eventualmente ainda estejamos a tempo de fazer. Para isso, nós temos três oradores convidados para esta primeira sessão, que vai decorrer até às 11 horas. O primeiro, e que eu passava a apresentar, vem da Citi. É o Jorge Iaradiepno. É um nome difícil, é um nome cipriota, mas portanto o Jorge tem uma vasta experiência em Equity Research, tem trabalhado em várias instituições. E fundamentalmente o seu trabalho tem sido o follow-up de alguns grandes players e operadores europeus, como a Telefónica, a Telecom Itália, a Portugal Telecom e mais alguns outros. É graduado pelo Imperial College of London and Economics, pela Universidade de Warwick. Eu pedi assim então ao George, I would like to, first of all, I'm going to switch to English. First of all, George, thank you for coming here and share with us your vision about this, and I appreciate if you can start and explaining your vision on this. Thank you. Good morning, everyone. Thank you for giving me the opportunity to present at your conference. By way of a brief introduction,
My name is Georgios Herodiagonu. I've been a research analyst for the past 7 years, more recently at Citi, and I've been looking at the telecommunication services sector during that period. What I'm aiming to present is a broad color on what the market, the investment community thinks about when they hear about LTE and how they consider the sector more broadly. Before I go through the presentation, I would like to caveat myself. There are thousands of investors with varying opinions, so when I'm trying to give you the view of the market, I have to generalize and simplify. And what I've tried to do is give you what the consensus view on this topic is. It goes without saying there are a lot of investors with varying views that could be different either way in every single one of the topics we will be discussing today. There are 3 aims in this presentation and 3 key messages I'd like to address. The first one is very briefly to show how the market views the telecommunications sector and why I think it's important for other authorities to take that into account before they make decisions. The second one is how demand for data over the last few years makes the investment for LTE and other data easier to justify and more likely in the near future. And then finally, and I think that's probably the most important part of the presentation, is to show why this move to LTE will revolutionize the way companies operate, sell their products, and their business models will completely change over the next few years on the back of that. Starting with how the market looks at telecoms, it's important to keep in mind that the market dislikes uncertainty. And there is plenty of uncertainty in our industry because you have a number of players, you have regulators, you have competitors, you have vendors, and technological evolution coming into the market. And especially in certain parts of the industry, mainly the fixed, you have a lot of political and social interference. This is one of the main reasons why telecoms trade at big discounts to the rest of the market. And that brings me to this slide. What it shows to you is the dividend yield of telecoms compared to the rest of the market. And then the line at the bottom is compared to utilities, which is, of course, another regulated industry which has things in common with telecoms. As you can see, telecoms trade on an 80% discount on this metric to the broader market and on roughly 20% discount consistently over the last few years versus utilities. The big difference between telecoms and utilities is technology risk. There is some difference in competition, but technology risk is the big difference between the 2 sectors. And that goes to show you how technology is being viewed with a lot of skepticism and it adds to the fears of the market. The next slide is very similar. It's just using another metric, looking at earnings. Again, here you can see it's a 10% discount where telecoms is trading, but actually I'm sure some of you would know that a lot of telecom operators paid billions for their licenses at the beginning of the century, and they are now having to write them down, so their earnings are being affected by that. If you adjust for that, it's closer to 20% discount on this metric also. Why does this matter? It matters because every time you have to look at investments, you have to consider whether these investments will deliver returns. And you have to benchmark that to the shares and where they are trading and what is the return from buying back your own shares or increasing your dividend. And because of lack of growth and because shares have been trading at these levels due to uncertainty and other factors, telecom operators over the last few years tended to invest less and return more to shareholders. And this, if you look at the best performing telecom companies during this period, they were the ones that were first in the game of using more of their cash
to reward their shareholders. So it is important that regulators and other market participants do their best to to reduce the uncertainty of any investment in order to make it easier for companies to justify investing rather than just buying back their own shares. Moving on to the second point, which is LTE. Why is the market ready to invest, and why now could be a good time? As I said earlier, investors prefer companies to return cash to their shareholders when they have uncertainty. But when there is certainty and when there is potential, the market is not adverse to investment. I think LTE is a very good example. If I was here 2 years ago and we were talking about LTE, it would have been very difficult for me to get very excited about LTE because in 2008-9, telecoms companies had very low penetration of 3G handsets, very low usage of data within that handset penetration. And there wasn't any sign at the time that all of a sudden there's going to be significant demand for data. They had invested 5-6 years earlier in 3G, and they were still waiting to see ways in which to monetize it. Over the last 2.5-3 years, things have changed dramatically, and I've been meaning to show you a table here. Unfortunately, I didn't get permission on time to publish it, but AT&T has recently put out a table showing the data traffic they've had over the last 4 years. You can see there it went up 80 times over 4 years. But more importantly, if you look at the shape of the graph, it shows a J-curve move. It accelerates every quarter, and the pace of growth becomes greater. So this is definitely the right time to be looking at data growth. And LTE, a new spectrum, the 800 megahertz spectrum, is coming into most European markets. I believe with the exception of Spain, most of the countries will have it available in 2012 and 2013. And this is the right time because there are more subscribers using more devices for longer periods of time and with more applications using mobile data networks. In this slide, what I'm trying to show is some estimates by Cisco on the demands for traffic over the coming years. Obviously, you can see that it's geometric growth. The main driver is mobile video, and LTE, obviously, because of low latency, is going to be a major driver behind mobile video becoming more popular and also into supporting the capacity for these applications to be supported by the networks. The way to look at LTE, I think, both from a technical standpoint and from a commercial standpoint, may be different from investors than it is from, and maybe even telecom companies, than it is for vendors and technology participants within the space. Commercially, LTE is very helpful for the next few years, but it's not a necessity. What is necessary is to increase capacity. And capacity is being increased now with HSDPA, and there are more upgrades of HSDPA that will facilitate that, and also goes up as more spectrum is being used for HSDPA, LTE, or any other technology that's more recent and increases capacity. Europe, unlike the US and some of the Asian countries, does not have CDMA operators that are in a rush to move to LTE, so they could take their time. However, from a technical standpoint, it does make sense to move to LTE because even though it may not be a big difference to begin with, it is a better technology than HSDPA, and I mentioned the latency benefits earlier, which will improve the user experience quite materially. But it also makes sense because the 800 megahertz spectrum is being made available. If you have new spectrum, it makes sense to use the latest technology and to get the best out of it and be future-proof with your investment. In Europe also,
most of the companies have been quite proactive. Over the last few years, they have modernized their base stations, and by using multi-access and multi-technologies, multi-standard radio, they are in a position to upgrade and launch HSDPA within a very short period after they are given the spectrum. So I think by 2012, you would already have commercial launches of LTE, which will make a meaningful impact in the market. But the main issue is the new business models that need to be developed. If you look at the data traffic over the last few years and what that is leading to begin with, operators and still do welcome the growth in data. It is a new line in their revenues that has been quite helpful in offsetting declines elsewhere. Having said that, as more and more users migrate into these data bundles, there are new and disruptive applications that are becoming more popular or will become more popular in the next few years. And you have instant messaging and voice over IP, which are the main concerns of the market right now. A couple of weeks ago, KPN, which is the Dutch incumbent, had to adjust profits down for this year, mainly on what they see as cannibalization of the SMS revenues from the popularity of WhatsApp and other instant messaging services. Even though this may be premature and definitely we haven't seen comprehensive evidence across the board, I think this is something that will become more relevant in the next few years. And what is important for everyone to keep in mind is that today, less than 20% of revenues is new data, so what you would call internet browsing, video streaming, anything that is not voice or SMS. So 80%, more than 80% of revenues are still generated with the traditional voice and SMS. If data growth leads to cannibalization of these revenues, it will be extremely difficult for telecom operators to, within a period of 4 or 5 years, change what is effectively now 85% of their revenues and migrate them into data. It's not impossible, but it's not an easy task. And that is why I think it's important for them to be given the maximum flexibility in order to be able to make this transition. Otherwise, returns will suffer and probably will have some implications on future investments thereafter. But I'll come back to this later. Aside from disruptive models, such as Skype or WhatsApp, there is a technology that will inevitably converge to standard, not a technology which is voice over LTE. So in the next 3-4 years, some vendors would suggest this is more imminent, but let's say it will take 3 years before we start seeing this. Mobile networks will have to start looking at how to develop their own voice over IP solutions, which is voice over LTE. This will inevitably accelerate the pace at which they have to migrate their revenues to data, because this will effectively render what is the biggest part of their revenues, which is voice, irrelevant, and the voice will decline and become a negligible part of their business in 10 to 15 years' time. So this may look like a long time, but in any other industry, if you would say to a company that in 10 years' time, what is 80% of your revenues today will be negligible, and you have to substitute it with something different, that will look radical. I think aside from telecoms, probably no other industry where anything like that could even be considered as being possible. And it will be particularly difficult in Europe. Why? Because in the US, the way
products are being sold is you bundle smartphones with voice, with data, with SMS, and it's almost unlimited, and it is arbitrary how you divide the usage between different applications. In Europe, you tend to pay by service. You tend to pay by minute, you tend to pay by SMS. And this is the case in Northern Europe, even in contract markets, but it's more the case in Southern Europe. And the next slide shows you what is effectively the split between prepaid and contract subscribers across Europe. As you can see on the right are the countries which have a very high prepaid bias. These are countries where people tend to pay per minute or they pay per SMS. And I know this is a simplification, but there is more tendency in prepaid markets. These markets will find it more difficult to find ways to migrate into the new models, because with a new model you need to have a minimum spend to make sure that people do not use their allocation of data to migrate all their usage and all the revenues they give you into that allocation of data, which will be very small and will not be worth the same. So you have to migrate into an access-based model, and you have to migrate into a contract-based model. And it will be easier for TDC in Denmark or for Sonera in Finland than it will be for Telecom Italia or Portugal Telecom or Otte or any of the operators that are more exposed to the prepaid markets. There is another thing to bear in mind here, and this slide gives you what is in effect the north-south divide in terms of performance of operators. This is service revenue, so revenue growth after adjusting for regulation for mobile termination rates across Europe. And it's a very clear picture. The north is growing, the south is declining. It's, as you've seen in the previous slide, and I'll go back to it, Southern European countries tend to be prepaid biased. Southern European countries are facing economic hardship. These companies will have to invest significant amounts of money, CapEx, both in getting a spectrum and in rolling out their services. It is important that they are given the time to change their business models in order to make sure that they have sustainable returns. And I think this is the most important thing to look for the next 3 or 4 years. If I was to summarize what LTE means, LTE to begin with is not necessarily anything different for the market. It's just another way of creating more capacity and generating more data revenues. But LTE is a step in a direction that will eventually lead to all IP networks, to voice over IP over mobile and fixed being 100%. And these will have big benefits for everyone, because operators will be in a position to cut costs dramatically, and that will allow them to price more competitive. But it's important for them to be given the time to get to the point where they can cut costs. And to get there needs to be a lot of investment, and as I said, a lot of repositioning in the way in which they generate their own revenues. And it's not correct to look at how prices can fall fast now. It's important to look at how prices can decline sustainably. And I think this is a key concern that the market has when they look at regulation, particularly from the European Commission, is whether they understand that returns in our industry used to be high and they were regulated down for the right reasons, but returns in our industry today are not very high. And if this big investment that companies are willing to undertake now backfires, the long-term evolution, because there will be more needs to invest in the future, will become harder to sustain. And I will be very brief and just mention one example of potential market failure, and that's in next-generation access networks in fixed. Not in Portugal, but in other countries. 5 years ago, Europe had
some of the best fixed line networks in the world. Over the last 5-7 years, we've seen Asian countries, more recently the US, despite demographics not being as attractive, investing record amounts in fiber to the home, in VDSL, and cable operators upgrading their networks, and fixed line next generation access improving materially. Then you look at Europe, which is as rich as these regions, and there have been a handful of countries where these investments have been made. And Portugal, despite the fact that it's probably one of the poorest and the fact that it has a lot of challenges that they are facing, is a leader in fiber and a leader in the quality of cable network also, because of the fact that the regulators took a very proactive approach in the way ducts should be regulated, and they took decisive action in order to encourage investment. And it's very interesting to see that today there are two countries with significant investment. One is Portugal, the other one is Switzerland, which is not in the EU. And the challenge over the next few years is to see how the other big European countries will be able to justify billions of investment. It costs more than 1,000 euros to connect one house in some countries, when they have civil servants they cannot get rid of. I'll give you some indications. Telecom Austria, it costs them 700,000 euros for every employee they try to make redundant, because they're all civil servants, and when they cannot price differently for their products. So market failure is already happening in the telecom sector, not in this country, but in a lot of countries in Europe. It's important to make sure returns are sustained in LTE in order for investments to continue beyond the next stage of LTE. And with that, I would like to conclude my presentation. Thank you very much for your attention. George, thank you very much. It was very clear insights, and as usual we have good news and bad news. So the good news is, if I can make a resume, that there are money for this technology. The bad news is Portugal, with the situation in the prepaid. It's we need to look carefully on this path going on. Now I'm going to introduce Peter Dunn. Peter, it's from a consultant, Cullen. Peter, it's a principal analyst on this in Cullen, and he have a huge experience working for different countries in with different operators, and he has been involved in the auction process in UK, for instance. So Peter is going to give us the vision of how the different markets in the different countries has been what's happened and what's going to happen in these areas of LTE attribution of license. Please. Good morning, ladies and gentlemen. Sorry, I'm just going to pour myself some water. It's a pleasure for me and an honour to be asked to speak here in front of you. Broadband, I think everyone knows that broadband, and especially high-speed broadband, is becoming a critical factor for European and national competitiveness, and for social inclusion and convenience as well.
the digital agenda targets, so basic broadband for everyone by 2013 and fast broadband at 30 megabits per second for everyone by 2020, require very significant investment, something that's been highlighted by Georgios and by Pedro as well. And they certainly will require, in practice, reliance on wireless technologies to deliver high-speed broadband both to remote areas and also to uneconomic areas. So LTE is as the critical, perhaps the critical wireless technology for broadband, and the additional spectrum for LTE that's required to deliver those extra data usage that's going to be there. That's going to be a critical factor in establishing the future European economy and also societal development for Europe. So it's very timely now. We're at a stage where only 2 countries in Western Europe have awarded 800 megahertz, which, as you'll see, is really the critical block of spectrum that we need to focus on for LTE rollout. It's very timely at a time when both in Portugal, clearly, which is the focus of your discussions today, but also in a number of Western European countries, they're looking to award spectrum. To look at 3 things I'm going to cover. Mostly I'm going to be looking backwards. So I'm going to go right back to the most recent sort of surge of spectrum awards, the 3G awards in 2000 and 2001, to see if there's anything there that we can learn from. Then looking at the recent past, at the 2 800 megahertz awards in Germany and Sweden, and also at some of the 2.6 gigahertz awards as well in a number of European countries. And then take those together and see what lessons we can learn from that experience. So I guess this is everyone's fear in the industry right now. This is from an American science fiction writer, and let's hope this turns out to be science fiction. So just looking at the 3G auctions of 2000 and 2001, excuse me, I've highlighted those countries. I'm really only going to talk about the countries which had auctions, pure auctions. In a number of other countries, there were beauty contests or hybrid situation in France and some other countries. But I'll focus on auctions because they give us a more pure look at the sort of amount paid for spectrum. So the first sort of big splash was really in the UK in April 2000. And this is a staggering sum of money, £22.5 billion sterling, which was then just under 40 billion euros paid for the spectrum there. Then came the Netherlands, which is quite a bit less, but with a significantly smaller population. So the target market for those Dutch operators is quite a bit smaller than in the UK. I think the population in the Netherlands is only 8 million compared to 60 million in the UK. So it's still a considerable sum of money that was paid there. Then there was another enormous sum paid in Germany of 50 billion euros for the licenses there in quite a complex auction. And Italy also raised quite a bit of money, although considerably less than the Italian government was expecting. It's something like about half of the money they were expecting they actually raised in the auction. And actually I think you can see, and I'll demonstrate in a minute with the other figures that came out during 2001, that the steam had really run out of 3G by then for a number of reasons, which I'll go on to cover. So in the remaining 5 countries, the total figures raised were really considerably lower. In 4 out of those countries, everywhere except Denmark, pretty much only the reserve figure was raised. The reserve fee was raised in the auction. It was slightly more in Austria, but hardly. And in Denmark, they managed to do a bit better than that by moving to a sealed bid approach. And the other interesting thing, in all those auctions, pretty much only the incumbents, or the existing operators, should I say, were serious bidders.
So let's look at some of the sort of lessons and issues that are raised. I guess the two most obvious things that happened were that a large sum of money was transferred from the industry to government, and also there was significant new market entry in quite a few countries. Not those last 5, but actually in the big, some of the bigger countries are the first countries to get there in terms of the auction timing. And you can see the imbalance here, if you like, that the first 4 countries, 5 only took 2%. And what sort of influenced this? I mean, partly it was the design of the award process, the amount of spectrum, how it was packaged, whether there was set aside for a new entrant, the success of the government in attracting new entrants or potential new entrants into the market. One thing that is important is that in terms of the value raised, or the money raised, the license conditions, things like compulsory national roaming, the coverage obligations, did not make a huge amount of difference to the auction fee. And that's just another way of presenting the amount raised. What I call the sort of 4 p.m. It's price per person per paired megahertz. So for this calculation, I've ignored the unpaired spectrum, and I've treated that as the price per person for a 2 by 1 megahertz block of 2.1 gigahertz spectrum. But there are also some other lessons which are really important, or some other factors which are very important. I've touched on the relative timing of the auctions, and it's very clear that the first countries to award the spectrum managed to get the best results in terms of revenues. Partly that was to do with the telecoms boom bust at that time, and you might argue whether or not the auctions contributed to that. But there's also another important factor, I think, which was this kind of race for a pan-European footprint, which at the time was extremely important for a number of the major operators. This is seen as a kind of one-off chance to get a network established outside your home country. Another important factor was there's a lot of market uncertainty about what 3G really meant. I mean, there was lots of talk about how exciting it was and what new opportunities it would bring, but no one really knew what that meant. Data was very much in its infancy. People weren't using it, the devices weren't there, the applications weren't there, and most of the technology wasn't really available on a commercial basis then. So people were taking a big bet. And I think that's really a critical factor. And one economist has reviewed the 3G auctions in Europe at that time. So pretty much the most critical factor in the values raised was this kind of now or never feeling around the industry, certainly during 2000. Okay, so let's look at what I call the LTE auctions, but these I'm only including here really the auctions for 800 and 2.6 gigahertz that have happened mostly in the past 2 years. Some of the 2.6 gigahertz auctions were a little bit earlier, as we'll see. And the first thing to notice is that not many countries have done it yet. It's really only Germany and Sweden have auctioned the bulk of this. And those happened very recently, those auctions. So let's focus on Germany first, which the 800 auction was the whole auction for everything was in May 2010 last year. The total raised, as you can see, is 4.4 billion. There was a lot of spectrum auctioned across a range of bands. The 2 gigahertz spectrum, just to mention, was spectrum that was returned by people who had won it in the 3G auction but had never used it. Perhaps there's a lesson there. And the 800 megahertz band, which is the bit I want to focus on a bit more, it was 22 times more valuable than the other auction blocks. And this is in spite of, or perhaps because, the fact there was a sub 1 gigahertz cap of 2 by 20 for each operator. In fact, it was slightly stretched in the case of 2 of the incumbents to 2 by 22. And there's some special coverage conditions for 800 megahertz, that you have to roll out, the winners of that band have to roll out in smaller, uncovered
areas first before they're allowed to roll out in the bigger built-up areas. But just looking at and the other thing that's really important is that all of the paired spectrum available in the auction, there was paired and unpaired, all of the paired spectrum was won by the existing mobile operators. And then just focusing on the values. So here the cost, the 4 p.m. figure, the cost per person per paired megahertz was about 1.5 euros, and you can see that's considerably less than what was raised in 3G. I'm not going to labour the comparison with 3G because these are different times, as everyone knows, economically. But I think it's important to bear in mind that seems a long, long way away in terms of the values likely to be raised now. Then let's look at Sweden, which is even more recent. In Sweden, they actually did the 2.6 gigahertz auction some years ago, at a time really when WiMAX was considered to be a very sort of sexy thing and that was going to change the world. So they raised quite a lot of money for the WiMAX paired spectrum. Again, it was the existing mobile operators who won it, though. The 800 megahertz, by comparison, I've done the currency conversions in case you look at the figures and think they look strange, as at the date of the auction. So it raised about the same kind of money for considerably less spectrum, and even though one of the spectrum blocks had special coverage obligations, basically almost 100% coverage obligation for one particular block, which would have clearly devalued that block a little bit. Again, it was won by the existing mobile operators. And you can see that the 800 again took a lot more money, was considered a lot much more valuable than 2.6. Then we'll look at the 5 countries which have awarded, 2.6 gigahertz. Norway, a long while ago. And the interesting thing about the first 3 countries is that look at the proportion of value assigned to the unpaired bands compared to the paired bands. And you can almost draw an arrow in the other direction in terms of interest in WiMAX technology in Europe. Because essentially the paired bands now are the only things seen as having any value, and the unpaired bands are almost seen as valueless, or at least it's hard to generate interest for them. At least in the Netherlands, there was no interest at all in bidding for the unpaired 2.6. So in the next 2 auctions, in Denmark and Austria, they had combined spectrum lots so that you couldn't ignore the unpaired bands. You had to bid for a sort of package of lots. And the values are sort of bit up and down. It's hard to compare them given different country sizes and economies. So again, I've done this calculation for you. And you can see that all of the figures are relatively low, at least if you compare it to the 3G side. This is for the 2.6 line, with some slight variations depending upon the country and the award process. The 800 is considerably more valuable. Interesting to see that it's hard to draw a trend from only 2 countries, but that the Swedish auction taking place a year later than in Germany generated a lot lower value for 800 megahertz on this basis. And just a quick sort of comparison back to the 3G figures, you can see even the German 800, which is the highest of all those figures there, is about what the relatively poor performing auctions from a government point of view in 3G earned. So what can we take from this? I start obviously from the fact, and I think this is kind of obvious to everyone in the room, that the market environment is clearly very, very different. People are much more cautious now. The economy's a lot worse. So people haven't got the kind of money they had before, and even if they did, they'd think hard before spending it. I think the other important aspect is that pan-European operators, or at least operators' footprints throughout Europe, is pretty well established already. So there isn't going to be this one-off sort of rush to get new licenses. The question of new market entries is difficult, I think, because it's very much clear that incumbents value the spectrum more highly. They have a big customer base, big data demand. They need to supply that.
And in all these auctions that have taken place, there's been no significant market entry. The only new market entry that's taken place in the recent LTE auctions was in the Netherlands, where spectrum was set aside specifically for new entrants. And so there were 2 new entrants. But a year later, they still haven't launched anything commercially yet. So even if you try and design an auction that way, it's arguable that you're not going to get anything significant. And in all the auctions, even where some of the unpaired spectrum has gone to new entrants, all of the paired spectrum, the most valuable stuff, in some cases the only spectrum that has been valued, has been won by the existing mobile operators, obviously excluding the Netherlands. For fees, well, I think there's a much clearer idea from mobile operators of what the value of the spectrum is. I think George just explained that, data, although there's a long way to go with data, people do understand the value of it. They understand what consumers are willing to pay for it. And I think that creates a more realistic idea of how the spectrum is going to be used and what its value is going to be. And I think also this feeds into why incumbents value the spectrum more. There's, the importance of 800 over 2.6 is very, very clear as well. That it's much better for rural coverage, much less expensive to roll out rural coverage, and much better for in-building coverage, where clearly data is going to be very important in the urban environment. And finally on auction design, because I think a lot of time is spent by regulators and others on auction design. I think the most important aspect of auction design is where the regulator needs to achieve certain policy aims. So things like spectrum caps in order to encourage competition. If they're desperate to have a new entrant, set aside spectrum for that. If there's certain coverage requirements like we have seen in Sweden and Germany with regard to rural communities. But every time you add in any of those new elements, that's going to have an effect on auction values, because the more conditions you place on operators, the less likely it is that they're going to spend a lot of money buying it, because then they've restricted in what they do with it. However, that's just my view, and I'm always cautious. So this is from a Danish physicist who's a wise man. And I thank you for your attention. Well, Peter, thank you very much. It was very clear what is the situation in Europe. I'm going to switch to Portuguese again, so you can use your translator. Bom, finalmente connosco temos o José Ferreira Carreto. O José Ferreira Carreto dispensa apresentações, penso eu, mas de todas as formas é membro da administração da Anacom. Já esteve em muitas posições, em variedíssimos sítios. Eu não vou apresentar onde é que ele esteve, vou apenas dizer que também foi vice-presidente desta associação, e é sempre um bom welcome. Espero que o Zé nos traga, depois da visão dos mercados financeiros, da visão do que tem acontecido lá fora nestes diferentes países. Já sabemos qual é o framework regulatório em Portugal para esta questão do LTE, mas pode ser que ele nos diga qualquer coisa mais interessante hoje do que está escrito nos documentos. José, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Uma palavra especial de saudação à nova direção da APDC, uma vez que este será um dos primeiros eventos, e de renovar de meus desejos de felicidades para este mandato e para que a APDC continue a prestar o grande serviço que sempre prestou às comunicações e que estou certo que continuará.
Muito bom dia, dizia eu. Como ponto prévio a esta minha intervenção, queria só dizer uma coisa ligeira, que é o facto de recordar que nós neste momento temos uma consulta pública em curso relativamente ao leilão multifaixas, que tivemos a oportunidade de colocar, nomeadamente em termos de regulamento e em termos de direitos de utilização de frequências. Portanto, essa consulta pública está em curso. Já tivemos a oportunidade de receber um conjunto significativo de respostas de operadores e de outras entidades. Tivemos 7 respostas à consulta pública dos direitos de utilização, tivemos 10 respostas à consulta pública do regulamento do leilão. Portanto, variedíssimos contributos, muito detalhados, muito interessantes de ler, obviamente contraditórios entre eles e alinhados com os interesses de cada um, como seria natural. E nós, neste momento, estamos a analisar a informação que recolhemos, como sempre fazemos, e, obviamente, que, nesta ocasião, não esperarão que eu revele o que quer que seja relativamente à nossa posição final na sequência desta mesma consulta pública, porque, por um lado, não estou habilitado a fazer isso do ponto de vista temporal, uma vez que ainda recebemos há pouco tempo os contributos são muitos, e, por outro lado, do ponto de vista processual, tal cabe ao Conselho de Administração da ANACOM e, como tal, não seria possível eu estar aqui a fazer qualquer disclosure de posições que nós venhamos a tomar nesta matéria. Portanto, isto só como ponto prévio, como ponto de enquadramento, portanto, e desapontando um bocadinho o António, mas, de qualquer modo, acho que vale a pena termos isto como enquadramento. Como segundo ponto, gostava de referir que este processo do leilão multifaixas não começou agora. Nós, obviamente, temos tendência para ver aquilo que está debaixo dos nossos narizes, mas convém termos em consideração que este processo do leilão multifaixas é um processo que vem muito de trás e que teve um conjunto, ou que surgiu na sequência de um conjunto de decisões que a ANACOM foi tomando nesta matéria, em termos precisos e em termos de enquadramento também, e com a participação dos diversos agentes presentes no mercado, também no âmbito de diversas consultas públicas. Eu, de uma maneira muito rápida, uma vez que parece que temos algum tempo e não querendo ser maçador, gostava de relembrar vários aspectos, vários acontecimentos que nos conduziram aonde nós estamos hoje. Primeiro, desde o início de 2006, diria eu, a ANACOM tem vindo a pôr em prática uma política de gestão do espectro assente na neutralidade e na flexibilidade. A neutralidade de serviços, sempre que possível, e, em parênteses, com a oposição de alguns dos operadores a operar no mercado, e neutralidade tecnológica, normalmente acolhida com entusiasmo por parte de todos os operadores. Mas foi algo que nós procurámos sempre colocar em implementar, e temos-lo vindo a fazer de forma consistente. Ou seja, as nossas deliberações em matéria de espectro têm sido, de uma maneira geral, consistentes com esta abordagem de neutralidade e de flexibilidade. A segunda questão, relevante também em termos de enquadramento, tem a ver com o facto de termos proposto em devida altura e tendo sido acolhido uma alteração significativa do tarifário do espectro, no sentido de aliviar também significativamente os montantes pagos pelos operadores, nomeadamente os operadores móveis, em particular os operadores móveis, pela utilização do espectro, desligando o tarifário do espectro da evolução do número de assinantes no mercado e, no fundo, dando por concluído o ciclo virtuoso que tinha estado associado a esse tipo de tarifação, que importa também aqui referir, uma vez que na fase inicial do mercado foi útil ter esse tipo de abordagem, na medida em que os operadores puderam beneficiar de uma abordagem pay as you grow, na medida em que ainda tinham poucos clientes e pagavam pouco espectro, e também a introdução de medidas em termos de tarifário que evitariam o assambarcamento e que, inclusivamente, incentivariam a devolução de espectro, como aconteceu num dos casos. Portanto, segundo aspecto. Terceiro aspecto, o processo da TDT e do dividendo digital.
Nós hoje, quando estamos a falar neste leilão multifaixas, não podemos esquecer que ele é possível também porque há libertação da faixa dos 800 MHz e a libertação dessa faixa dos 800 MHz é um processo com alguma complexidade que, mais uma vez, não é de hoje, é de algum tempo e que passou, como sabem, pela definição por parte do Governo da data para o switch-off, da atribuição da licença para a televisão digital terrestre, pela realização de 2 consultas públicas relativamente ao destino e à oportunidade do dividendo digital. Recordo uma feita em agosto de 2009 e outra feita em dezembro de 2010, sendo que estas consultas públicas, mais uma vez, foram consultas públicas bastante participadas e onde foi identificado o interesse para a sociedade de fazermos uma atribuição do espectro libertado pelo switch-off para as comunicações eletrónicas e lembro, na altura, recebido com grande entusiasmo por parte dos operadores presentes no mercado, que inclusivamente identificaram os potenciais ganhos que a sociedade teria no caso de virmos a atribuir estes 700 MHz, portanto o espectro libertado pela televisão analógica, às comunicações eletrónicas. É matéria que pode ser consultada no site da ANACOM. Nós, como sabem, mantemos disponíveis os contributos de todos no âmbito das consultas públicas e podem lá encontrar as vantagens que foram identificadas na atribuição dos 800 MHz às comunicações eletrónicas e também relativamente à oportunidade, em termos temporais, de fazer essa atribuição. Eu próprio revisitei o tema recentemente e, de facto, foi claro que se nós não fizéssemos, nós, sociedade, digamos assim, portanto, de maneira geral, se não tivesse sido feita essa atribuição do espectro dos 800 MHz, portanto, libertado da televisão analógica para as comunicações eletrónicas, ter-se-ia perdido um conjunto significativo de valor. As comunicações eletrónicas teriam dificuldades acrescidas no sentido de manterem a sua competitividade e a sociedade ficaria mais pobre porque não beneficiaria de um conjunto significativo de novos serviços e de criação de valor. Inclusive, estes valores foram quantificados, e agora já estou a falar mais em termos internacionais, nomeadamente que também esta discussão foi uma discussão acesa, se recordam, no âmbito da União Europeia. Recordo valores na ordem dos 160 mil milhões de euros, se bem me lembro, relativamente ao valor criado pela atribuição dos 800 MHz às comunicações eletrónicas, portanto, num contexto em que foi identificado esta criação de valor e, no fundo, que levou a que a decisão fosse tomada porque este valor estava lá e teria que ser aproveitado no âmbito das comunicações eletrónicas. Também para chegarmos aqui, vale a pena dizer que tivemos que efetuar negociações com Espanha, na medida em que a atribuição dos 800 MHz às comunicações eletrónicas era algo que não estava previsto inicialmente no planeamento do espectro, nomeadamente na relação entre vários países vizinhos por essa Europa fora, e nós tivemos a oportunidade de fazer esta negociação com Espanha, ainda que condicionada, se recordam, à decisão final que viéssemos a ter no que diz respeito ao dividendo digital, sendo que para a semana que vem iremos finalizar esse acordo com Espanha, uma vez que já temos uma decisão tomada relativamente à alocação do espectro libertado pelo switch-off da televisão analógica para as comunicações eletrónicas. Para além disso, fizemos também, recordo, uma consulta pública relativamente aos 2.6, onde foi identificada a necessidade, e mais uma vez com base nos contributos que nós recebemos do mercado, onde foi identificada a necessidade de fazer esta atribuição de espectro nos 2.6, que, recordo, é um imperativo a nível comunitário, uma vez que existe uma decisão neste sentido, mas a informação que nós recolhemos desta consulta pública foi no sentido de aconselhar
é que fizéssemos a atribuição destes direitos de utilização de frequências em conjunto com outras faixas, na medida em que um dos pontos que foi trazido à consulta pública como resposta e que teve o nosso acordo foi precisamente permitir que os operadores, os potenciais candidatos, quer em operação, quer não estando em operação, pudessem ter uma perspectiva integrada das disponibilidades de espectro e que pudessem definir as suas preferências e adquirir o direito de utilização de frequências no âmbito desta informação mais alargada relativamente ao tema das frequências disponíveis. Na altura, isso foi acolhido, portanto, estou a falar de uma consulta pública que aconteceu em dezembro de 2008, isso foi acolhido e nós, nas conclusões dessa consulta pública, que convido também a relerem, dissemos precisamente que iríamos disponibilizar o espectro, os direitos de utilização do espectro dos 2.6, precisamente em conjunto com outro espectro disponível, fosse ele, na altura, os 1800, os 2.1, que era o espectro na altura que estava previsto, digamos assim, não tendo sido abordado o tema dos 800, porque recordo que em dezembro de 2008 o tema dos 800 MHz era um tema que não estava em cima da mesa com a atualidade com que está agora. Mas o calendário foi definido em dezembro de 2008 e apontámos nessa altura para podermos ter uma atribuição de direitos de utilização de frequências nesta perspectiva mais alargada, mais abrangente, dando possibilidade aos operadores de fazerem as suas escolhas com base naquilo que existe em termos de disponibilidade de informação, e o calendário foi definido de forma a que teríamos um leilão multifaixas no final de 2010. Estando agora na primeira metade de 2011, aquilo que se verifica é que houve um ligeiro atraso relativamente à implementação do leilão, mas, de uma maneira geral, e era o ponto que eu gostava de fazer, a oportunidade de, neste momento, estarmos a discutir o tema do leilão multifaixas é condicente com a evolução que nós temos do ponto de vista da gestão do espectro e todos os sinais e toda a informação e todas as decisões que o regulador foi partilhando com o mercado ao longo destes últimos anos. Portanto, não é um acontecimento novo, é algo que estava programado, era algo que estava discutido e era algo que certamente o mercado esperava e, até diria mais, que o mercado ambicionava na medida em que os contributos que nós recebemos no âmbito destas consultas públicas, todas elas sem exceção, foram sempre de modo a considerar que a libertação deste espectro, a colocação deste espectro no mercado seria sempre bem-vinda pelo lado dos operadores. Portanto, consistência na regulação e previsibilidade, eu diria que são matérias que não nos podem cair muito em cima. Depois, gostava, portanto, tendo feito este ponto, gostava de abordar o tema do papel do regulador neste processo. É um dos temas que estava previsto na lista de tópicos que me deram para comentar e eu procuro responder aos tópicos que me deram. O tema do papel do regulador é fácil de identificar, uma vez que ele vem descrito na Lei das Comunicações Eletrónicas. Portanto, aí é matéria onde a dificuldade é baixa, uma vez que não temos dúvidas sobre onde ir buscar as balizas para a nossa atuação e, como digo, elas estão essencialmente dentro da Lei das Comunicações Eletrónicas, que diz, no que diz respeito ao espectro, portanto, 95% das pessoas desta sala saberão em detalhe isto, mas de qualquer modo só para benefício da minha exposição eu recordo que deve o regulador primeiro disponibilizar espectro, portanto, no fundo havendo espectro disponível, nós devemos disponibilizá-lo ao mercado, não devemos, no fundo, ter aqui abordagens que levem a que esse espectro seja guardado numa arca e que não seja disponibilizado e que não seja colocado ao serviço do mercado, primeiro ponto. Segundo ponto, promover a concorrência efetiva, é outro dos aspectos que está identificado na Lei das Comunicações Eletrónicas, e depois também é mencionada a utilização efetiva e eficiente das frequências. Portanto, o papel do regulador, no que diz respeito ao espectro, nos termos da lei,
é essencialmente prosseguir estes 3 objetivos. Nós, em Portugal, temos a sorte, se me permitem a opinião pessoal, de ter a gestão do espectro junto com a regulação. Como sabem, países por essa Europa fora onde não têm este tipo de abordagem integrada. Eu digo a sorte porque cada vez mais, e isso também vem sendo reconhecido mais recentemente pela Comissão Europeia, permite que haja uma visão integrada entre a gestão do espectro e a regulação e, como sabem, com a crescente importância das comunicações sem fios, obviamente que isto importa no que diz respeito à matéria de regulação. Dentro desta lógica, e julgo que a questão apontava para aí, a questão que foi colocada pela organização deste seminário, olhando para o papel do regulador e olhando para o regulamento do leilão, como é que as coisas casam? E esse parece-me que era o desafio mais interessante para esta minha exposição. E basicamente aqui a minha reflexão é a seguinte: disponibilizar espectro. Nós, de uma forma geral, aquilo que fizemos foi colocar neste projeto de regulamento, eu sublinho a palavra projeto, na medida que o que está em causa neste momento é um projeto. Nós temos esta consulta pública em curso e, como sempre fazemos, aquilo que iremos fazer a seguir é tomar em consideração os comentários que recebemos do mercado, mas o primeiro ponto, disponibilizar espectro, aquilo que nós fizemos foi, neste projeto de regulamento, foi precisamente colocar a quase totalidade do espectro que a Anacom tem disponível. Portanto, primeiro objetivo, eu julgo que neste projeto de regulamento foi abordado, foi endereçado, foi considerado. Apenas nos 1800 é que nós não colocámos o espectro todo no projeto de regulamento, na perspectiva de que, a quantidade de espectro nos 1800 é significativa, 2, ao longo das diversas consultas públicas que nós fomos desenvolvendo sobre esta matéria, não tivemos manifestações de interesse significativas no que diz respeito aos 1800. E foi a única razão que nos levou a que nos 1800 não tivéssemos colocado a totalidade do espectro no projeto de regulamento. Nas outras faixas de frequências, todo o espectro foi colocado no projeto de regulamento, portanto, no que diz respeito ao primeiro objetivo, disponibilização efetiva, a disponibilização de espectro, esse tema foi claramente tido em consideração. Promoção de concorrência efetiva. Como sabem, o projeto de regulamento prevê um conjunto de limites de obtenção de direitos de utilização de frequências e, precisamente, com a introdução destes limites no que diz respeito à atribuição de direitos de utilização de frequências, portanto, VULC-CAPs, nós procurámos endereçar a preocupação de promover a concorrência efetiva de espectro, acrescida, obviamente, da quantidade muito significativa de espectro que nós colocamos à disposição do mercado, ou que ponderamos colocar à disposição do mercado, através desta iniciativa. Portanto, promoção da concorrência efetiva, essencialmente os 2 instrumentos que o projeto de regulamento prevê são a quantidade de espectro disponibilizada, 2, a existência de caps na atribuição de espectro, que evitem que exista uma ou mais entidades que possam vir, ou que pudessem vir a obter a quase totalidade do espectro colocado neste projeto de leilão. Terceiro ponto, dentro do papel do regulador, utilização efetiva e eficiente das frequências. E aqui, essencialmente, a forma como nós endereçamos este nosso objetivo passou pelo seguinte. Primeiro, considerámos que um leilão seria a forma mais eficiente de atribuir este espectro na lógica da utilização eficiente, na medida em que, dada as características da tecnologia atual, dada as características da regulação, fortemente seguidora da tal neutralidade tecnológica e da neutralidade de serviços, entendemos que um concurso público neste enquadramento levaria a soluções menos eficientes na escolha
das entidades que melhor utilizariam o espectro disponível e, por via disso, levaria a utilizações menos eficientes do espectro. Para além disso, incluímos neste projeto de regulamento de concurso obrigações de cobertura da seguinte forma. Utilizamos obrigações de cobertura neste projeto, como eu dizia e gosto de sublinhar, neste projeto, essencialmente na seguinte perspectiva. Primeiro, de uma forma o mais light possível, precisamente para não obrigar a que houvesse uma duplicação de coberturas, na medida em que isso poderia resultar em ineficiências na atribuição do espectro. Uma das possibilidades podia ter sido dizer que todas as frequências teriam obrigações de cobertura, o que poderia levar, no limite, a que houvesse sobreposição de redes de forma artificial e, 2, procurámos que estas obrigações de cobertura ficassem exclusivamente ligadas aos 800 MHz, na medida em que entendemos que os 800 MHz serão aqueles que estarão mais vocacionados para cobertura e numa perspectiva de que essa cobertura fosse obrigatória para as áreas onde muito provavelmente a concorrência não será suficiente ou não seria suficiente para levar serviços de quarta geração e que, na maior parte dos casos, ainda não beneficiarão de serviços de terceira geração. Portanto, a abordagem foi esta, portanto, por um lado, light, por um outro lado, só associada aos 800, terceiro, com uma preocupação de posterior verificação, porque as coberturas que nós temos neste momento sempre considerado são na perspectiva dos X% da população ou X% do território e a prática demonstra-nos que os problemas ocorrem normalmente na parte dos Y% que não constam das licenças e nós nunca sabemos que Y% são esses e aqui procuramos que fosse claro identificar os sítios onde essas obrigações devem ser cumpridas para haver possibilidades de monitorização a posteriori e para podermos identificar se as obrigações foram ou não foram cumpridas. De forma que procurei demonstrar como é que o papel do regulador, em termos deste projeto de regulamento, foi equacionado e quais foram as opções que foram tomadas para este projeto e que, obviamente, serão agora objeto de posterior e adicional reflexão face àquilo que o mercado nos apresentou. Vale a pena falar num outro tema que também está no caderno de encargos da apresentação, que é o tema de saber se isto é uma oportunidade para a sociedade de informação ou se é apenas um tema de encaixe financeiro. E aqui eu gostava de dizer as seguintes coisas. A primeira é que, em termos de benchmarking, não há leilões de espectro sem preços de reserva. Não parece que seja matéria de grande discussão. Normalmente, quando há um leilão, há um preço de reserva. Primeiro ponto. Segundo ponto, a definição e a quantificação dos preços de reserva deve ser vista numa perspectiva mais vasta, tendo em consideração também as obrigações que estão associadas aos leilões. Isto não trata de dizer se o preço que nós temos é alto, se é baixo, se o que é, mas, do ponto de vista conceptual, concordarão que não faz sentido avaliar preços de reserva sem termos em consideração também as obrigações que estão previstas em termos de cobertura e a comparação só é válida com todos os elementos na equação. Terceiro ponto, quando se fala em maximização de receita versus contributos positivos para a sociedade de informação, eu diria também o seguinte. Primeiro, em termos de contributo importante para a sociedade de informação, nós entendemos que a mera realização do leilão é um contributo importante para a sociedade de informação, vida tudo o que eu disse relativamente ao processo que nos conduziu até aqui, vida também os contributos que os operadores nos apresentaram durante todo este processo, no sentido de dizerem que era fundamental termos esta atribuição de espectro nos 800
para as comunicações eletrónicas, portanto, o contributo para a sociedade de informação estará dado uma vez que este espectro seja disponibilizado ao mercado e esperemos que os operadores façam e as entidades que vierem a obter estes direitos de utilização façam a melhor utilização possível deste espectro em benefício da sociedade de informação. O tema da maximização de receita. Eu diria, sempre sublinhando que estamos perante um projeto de regulamento, diria que o facto de haver obrigações de cobertura nos 800, embora reconhecendo que de forma light, e o facto de haver caps na atribuição dos direitos de utilização de frequências, não jogam com o objetivo único de maximização da receita do Estado. Na medida em que concordarão que esses dois elementos são elementos que necessariamente serão negativos, contarão do lado menos da equação para a maximização da receita. Tendo dito isto, eu gostaria de terminar realçando ou confirmando o facto de que estamos perante um projeto de decisão, um projeto de regulamento. Como eu disse no início, tivemos a oportunidade de receber um conjunto significativo de contributos. Há um contributo adicional que eu julgo que todos terão presente, mas que vale a pena mencionar e que não veio desta consulta pública, mas que é o facto de que no documento que o Governo português acordou com a Troika, FMI, BCE, a Comissão Europeia, existem duas menções explícitas na área das comunicações eletrónicas. Existem outras menções que podem ter impacto, como sabem, ao nível das comunicações eletrónicas, mas existem duas explícitas na área das comunicações eletrónicas. Uma é a obrigação dos preços de terminação descerem até ao final do terceiro trimestre deste ano, e a outra é uma formulação que encontrarão no documento, que é facilitar a entrada de novos atores, e uma tradução é livre, favorecer a entrada de novos atores no mercado através da atribuição de espectro. Isto, como sabem, está calendarizado para o terceiro trimestre deste ano. Terá as interpretações que cada um saberá tirar delas, mas é um dos elementos, obviamente, que também tem que ser considerado nesta equação. Tendo dito isto, nós prosseguiremos certamente com o nosso trabalho, tentaremos fazê-lo o mais rapidamente possível. Como sabem, os operadores têm-se vindo a queixar de que existem muitas consultas públicas a correrem ao mesmo tempo. Isso impacta os operadores, nós reconhecemos. Aliás, temos reconhecido isso e temos aligerado o calendário, dando tempo adicional para que os operadores possam responder a estas mesmas consultas públicas. E nós, obviamente, que depois de recolhermos os contributos dos operadores, também somos impactados pela necessidade de os avaliar, de os ponderar e de responder a todos eles, o que também, obviamente, demorará o seu tempo. Mas, de qualquer modo, tentaremos agir de forma rápida, de forma ponderada, de forma também a que os inúmeros benefícios que foram identificados em todo este processo, nomeadamente no decurso das decisões que tomamos sobre o dividendo digital, sejam finalmente entregues num prazo razoável de tempo à sociedade portuguesa que tanto precisa de coisas boas. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. Ferrari Carreto. Eu quero agradecer aos três operadores. Penso que eles contribuíram com uma visão bastante alargada e, no fundo, cobrindo estes aspectos da regulação, das melhores práticas que estão a acontecer no mercado europeu e também um pouco a visão dos analistas financeiros deste novo negócio que se avizinha. Como o José disse, nós estamos em presença de um projeto de regulamento, não é um regulamento,
muita coisa ainda pode acontecer e, efetivamente, nós durante o nosso dia vamos discutir o que é que eventualmente pode acontecer e como vai se fazer o futuro. Eu diria assim, por terminada esta primeira sessão, com cerca de 5 minutos de avanço, o que é uma coisa notável, conseguirmos acabar as coisas a tempo e horas. Chamo a atenção para a próxima sessão, que também é com certeza muito interessante e que será moderada pela Ana Rita Guerra, que já está ali, e que terá o contributo de uma série de colegas das tecnologias que nos irão fazer vão-nos dar a perspectiva se efetivamente estamos perante uma evolução ou uma revolução. Se a passagem do 3G para o 4G, já vimos que em termos regulatórios, financeiros e de mercado diria, uma evolução com algumas nuances. Iremos ver então em termos de tecnologia o que será. Muito obrigado, espero-os ver de volta às 11h30.